Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas de forma estratégica para direcionar a resposta dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Vamos à mentoria, que hoje nós estamos recebendo uma pessoa fora de série, fora da curva, né? Eu sou apaixonado por todos os atletas, tem muitos ensinamentos no esporte que a gente aplica nos negócios. E quem está com a gente hoje é a Fabi Claudino, bicampeã olímpica. Então, imagina os ensinamentos que a gente vai poder extrair da Fabi antes da gente iniciar esse bate-papo, essa mentoria. Gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva no canal do YouTube. Toda semana tem episódio novo. Ative as notificações para você não perder absolutamente nada. Esse conteúdo também é disponibilizado no Spotify. Se você estiver gostando, dê-lhe 5 estrelinhas. Para a gente é muito importante saber se o nosso trabalho está te impactando, te ajudando de alguma forma. Siga Receita de Sucesso Podcast também no Instagram. Dá para você ter acesso ali aos conteúdos diários que a gente posta também com vários insights, vários cortes. Então, dando continuidade aqui, agradecer demais a presença da Fabi. Então, é um tema de extrema relevância, porque, como eu disse, no esporte ele tem muitos ensinamentos. Então, se a gente for tirar a parte de comportamentos, mentalidade, liderança, a Fabi se destaca principalmente nessa área por ter sido capitã por tanto tempo. Então, a gente vai conseguir extrair vários ensinamentos. Então, agradecer a Fabi, uma honra você ter aceitado o nosso convite. Com certeza vai ser sucesso já, né, cara? Agradecer, tietar, já pegamos autógrafo. Fabi, essa é a parte boa do nosso trabalho, né? Ai, gente, eu que agradeço. Eu tô muito feliz de estar aqui junto com vocês. Eu falo que para mim é muito importante da gente poder dividir esses momentos. Ainda mais, eu acho que vida de atleta, muitas pessoas não têm noção do que a gente passa, do que é a nossa história por trás para a gente chegar realmente naquela medalha de ouro, né, tão almejada lá em cima. Então tem todo um processo e muitas pessoas não sabem realmente do que acontece ali por trás dos bastidores. Maravilha. O preço que se paga. Exatamente. Então eu vou abrir para ela a mesma pergunta que eu abri com o René Simões. Qual o preço do ouro? Nossa. Olha, acho que a gente não consegue colocar um valor, né? Acho que a gente não consegue colocar um preço. Porque se você falasse assim para mim, Fabi, você faria tudo de novo para você chegar onde você chegou? Faria. Com certeza eu faria. Talvez a gente tenta facilitar um pouco o caminho pela gente já saber um pouco da trajetória do que pode vir a acontecer. Mas eu faria tudo de novo. Então acho que o preço mesmo que eu vou dizer aqui para você é eu olhar aquela minha medalha e ter várias lembranças de tudo que eu passei, de todas as dificuldades, de olhar aquela medalha, eu ver minha mãe, eu ver meu pai, eu ver o meu irmão e saber que realmente tudo que eles fizeram para eu poder estar ali valeu a pena. Ah, incrível. Então, agora vamos começar do começo, então, né? Sim. Como que começou a sua história com o voleibol e o que te inspirou a seguir esse caminho? Olha, eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais que se chama Santa Luzia e é bem interior mesmo, assim. E eu não gostava de esporte. O meu irmão que era apaixonado com basquete, então o meu irmão que levou essa ideia do esporte para dentro de casa. O meu irmão, o meu pai muito alto também, meu pai tem 1,94 e minha mãe é a mais baixinha que a gente brinca de 1,80. Caramba! E o meu irmão tem 2,5. Quanto você tem? Eu tenho 1,94. Caramba, então eu sou tamanho do meu pai. Então, eu brincava muito na rua, andava muito com as minhas amigas, mas eu nunca gostei de esporte. Eu não gostava daquele lance de contato, de tomar bolada, aquelas coisas eu não gostava. Eu era meio sensível para isso. Só que eu fui começando a ficar muito alta. E eu fiquei mais alta que a minha mãe. E aí minha mãe começou a ver que as minhas amigas estavam com vergonha, receio de andar do meu lado. E aí eu tinha mais ou menos, sei lá, uns 12, 13 anos assim. A minha mãe falou, vou levar você no médico. Aí minha mãe me levou no médico e falou assim, será que você pode dar um remédio pra ela poder parar de crescer? Ela tá ficando muito alta, ela tá maior do que eu. E aí o médico falou assim, não, de jeito nenhum, todo mundo vem aqui pedindo remédio pra crescer. Você vai colocar sua filha pra parar de crescer? De jeito nenhum. Põe ela no esporte. E aí minha mãe falou, filha, vamos tentar alguma coisa? E minha mãe sempre gostou de vôlei. E o meu sonho era ser modelo. Eu adorava assistir desfile, eu adorava ver a Naomi Campbell, eu adorava assistir na televisão. Então aquilo era uma coisa que me enchia os olhos, assim.
E o meu irmão, como ele já treinava basquete, um dia ele chegou em casa e falou assim, nossa mãe, tá tendo teste de vôlei lá no clube. Por que você não leva a Fabiana? Eu falei, eu não quero de jeito nenhum, não sei nem jogar. E realmente eu não sabia nada de vôlei, fundamentos, eu não sabia nada. Aí a minha mãe falou assim, filha, vamos lá na peneira. Se der certo, bem, se não der, a gente tenta outra coisa. E aí quando eu cheguei na peneira, tinha muita gente, tinha muitas meninas assim, muitas famílias. E aí a técnica me olhou e naquela época, com 13 anos, eu já tinha 1,85. Então eu era mais alta, assim, disparado das outras meninas. Minha altura. E aí a técnica olhou pra mim e falou assim, você não precisa fazer a peneira. A peneira era no sábado. Quando for na segunda-feira, você traz já o seu RG e a gente já vai conversar com você pra você ficar aqui no clube. E nisso eu voltei pra casa, minha mãe toda feliz e eu chorando. Falei, mãe, não vou voltar. Caraca. Não vou voltar, eu não quero de jeito, eu não sei, eu vou passar vergonha, eu não sei fundamento, eu não sei nem como é que é o vôlei, o toque, eu não sei nada. E aí, enfim, na segunda-feira eu fui chorando. E aí minha mãe falou assim, não, filha, vamos tentar, vamos ver, vai que dá certo e tal, enfim. Comecei a treinar a técnica Yara Ribas, que eu vou levar ela, assim, infinitamente comigo, porque ela foi realmente que me ensinou todos os detalhes, todo o fundamento, ela me ensinou realmente como jogava o voleibol, como andava dentro de quadra, vamos dizer assim. E aí eu fui começando a tomar gosto, fui começando a gostar. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a entender que aquilo ali poderia mudar a minha vida e poderia mudar a vida dos meus pais. Então, foi onde realmente que eu agarrei aquela oportunidade, aprendi a admirar, aprendi a amar, a gostar. E eu falei, não, quero mudar de vida. Quero mudar a vida dos meus pais e a gente ter outras oportunidades. Então, foi ali que eu comecei a treinar, que eu comecei a andar com as meninas mais velhas. Eu lembro que naquela época tinha Fofão, tinha o Maurício, que era do masculino, que era levantador naquela época. E aí eles falaram pra mim, Fabi, você só não vai ser atleta se você não quiser. Se você se dedicar pra isso, você vai chegar lá. E eu pensava, nossa, gente, como assim? E realmente as coisas foram acontecendo tudo muito rápido, foi muito rápido mesmo. E aí eu fui pra Seleção Mineira, que foi minha primeira convocação, depois de 5 meses que eu estava com a Yara, me ensinando. E aí eu tive a convocação pra Seleção Mineira. Chegando na Seleção Mineira, eu não entrava porque eu era banco do banco, eu era ruim, estava ainda aprendendo. E nesse campeonato, que era o brasileiro, estava o técnico da Seleção Brasileira, que era, na época, que era infanto juvenil. E ele falou assim, aquela menina é muito alta, por que você não coloca ela? Eu quero convocá-la, mas eu preciso que você coloque ela dentro de quadra, porque senão não faz sentido eu convocá-la para a seleção. Aí ele falou, nossa, tem certeza? Aí ele me colocou no finalzinho do ponto, sobrou uma bola perto da rede, eu só fiz assim, com o braço, joguei a bola pra baixo. E ele falou, convocada pra seleção. Ganhei um lance. E aí eu fui pra seleção, o técnico, que hoje não está aqui entre a gente, que é o Adson Lima, e aí ele começou realmente a me treinar mesmo. Então dali eu já voltei pro clube, já fui pro adulto. Depois eu já fui para a seleção adulta brasileira. Então, assim, foi muito rápido. Então, assim, de 14 anos, com 15, 16, eu já estava no adulto e já indo para a seleção já. Então, foram tudo muito, realmente, tudo... O processo foi rápido. E era coisa que eu não pensava, eu só ia agindo. Faz isso, faz aquilo, vamos treinar, vamos buscar. E graças a Deus as coisas foram acontecendo. E sua mãe feliz da vida, né? Muito, 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 porque assim, é o que eu falei, eu vim de uma família simples. Na cabeça da minha mãe e do meu pai era juntar o dinheirinho para fazer uma faculdade pra gente ter uma vida diferenciada da deles. E aí depois, quando viu que as coisas estavam acontecendo, eu com 16, 17, o meu salário era maior praticamente do meu pai, que trabalhava a vida inteira. Caramba. Então aquilo foi realmente onde as coisas começaram a mudar. E por que a mãe dela gostava de vôlei? Porque se fosse o basquete, seria jogador de basquete. Minha mãe gostava de vôlei. Se ela gostasse de basquete, estaria... Aí eu iria pro basquete. Caramba, cara. Olha que coisa, né? Cara, uma decisão muda tudo, né? Muda muita coisa. E foi a visão da minha mãe, né? Hoje eu agradeço ela. Mas foi a visão dela e o sentimento de mãe naquele momento. Caramba. Queria te convidar a gente reviver 2008 e 2012. Qual foram os momentos mais marcantes para você das Olimpíadas? Como que é viver isso?
Olha, 2008 foi uma coisa muito louca, assim, que às vezes até é difícil a gente explicar qual foi o sentimento, porque eu não sei se vocês vão lembrar, mas em 2004 eu estava já na seleção, que foi a primeira vez que eu fui para a Olimpíada. E aí o Brasil era o favorito em 2004. Não, vai estar no pódio, vamos ganhar medalha. E aí a gente vai e perde aquele 24-19 para a Rússia e que deixa a gente fora dos pódios. E aquela geração era mais velha, que era a Fofão, a Fernanda Venturini. E eu era a única mais nova dali que levei essa experiência para um novo grupo que estava chegando ali depois de 2004. Então a gente passou por várias mudanças de 2004 até 2008. O grupo era muito novo, era a maioria 19, 20, 21. E a gente era aquela coisa que a gente sempre batia na trave. A gente ia para um segundo, ia terceiro. Então a gente era muito desacreditadas, assim, não a gente, mas as pessoas olhavam pra gente com um outro olhar. Ah, essas meninas de novo, não vai ganhar, não são ninguém, enfim. Quando a gente foi pra Olimpíada, ganhamos de todo mundo. A gente só perdeu um set, que foi na final, para os Estados Unidos. Então ali a gente mudou o nome no nosso país, o voleibol todo virou olhar pra gente. Ah, queremos ser igual elas. Então aquilo ali virou um outro cenário. E realmente começamos a ser valorizadas, principalmente como atletas e como mulheres. Porque até então ali era só o masculino. Salário, masculino. Então era aquela diferença de salário do masculino maior do que a do feminino. Então, quando fomos para 2012, aí já é uma outra pressão, porque já eram as atuais campeãs. E aí a gente começou também em 2008, naquele processo difícil, de ganhando o primeiro jogo, depois perdendo, perdemos de novo. E aí, se a gente perdesse aquele terceiro jogo, a gente poderia classificar em 12º. E a gente, óbvio, tinha o sonho de estar na final. E ali teve um jogo histórico, também, que foi contra a Rússia, que foi salvado ali no tie break, onde a Sheila salvou a gente ali em momentos importantes, onde eu fecho ali com a última bola da China e, de novo, somos bicampeãs olímpicas. Ali a gente entra para a história como as mulheres bicampeãs olímpicas. Então, foi uma coisa que realmente, assim, eu falo, é difícil explicar, porque a gente passa tanta coisa naquele momento, para chegar ali, a gente passou por tudo, críticas, julgamento, testes de treinamento, porque o Zé Roberto olhava, não, tem que fazer alguma coisa diferente, porque a gente precisa ganhar, a gente precisa chegar. Então a gente falava que a gente era cobaia para algumas coisas. Então era o dia inteiro treinando, era de manhã, era de tarde, às vezes a gente queria estar perto da família, não dava, às vezes tinha só 2 dias de folga. Então assim, foi um processo realmente, eu falo que de 2008 até o ciclo de 2012 foi muito puxado. Mas foi muito desgastante. Graças a Deus a gente ganhou, mas realmente foi bem puxado. Caramba. Cara, eu fico imaginando assim, porque a gente vê o pódio e é aquilo, né? Assim, o quanto vocês não ralaram, o quanto vocês não suaram ali nos bastidores, o quanto vocês não foram forjadas ali pelo técnico para estar naquele momento e falar, conquistamos o ouro, né? O tão sonhado ouro. Fabi, como que é? Assim, eu fico imaginando assim, vocês no alojamento, vocês no treinamento, vocês com o técnico. Como que foi a história por trás do jogo? Porque aqui a gente tá vendo as conquistas, né? Sim. Mas e os desafios, o bastidor? Porque às vezes a gente tá vendo o palco, mas a gente sabe que rolou muitas coisas nos bastidores. Quais você considera, pegando um gancho no que a Karen perguntou, quais você considera ser os principais desafios? Porque isso também acontece na vida do empreendedor no dia a dia, assim como, por isso que eu falo, tem muito ensinamento no esporte. Mas vamos falar dos bastidores, das dificuldades, quais foram as maiores dificuldades e, geralmente, como vocês lidam com essas emoções, com essas frustrações, assim como o empreendedor lida com isso todos os dias também? Uma coisa que eu sempre deixo claro, que a gente sabe que a nossa vida não é fácil. A gente só aprende a lidar da melhor forma possível. E você ser um atleta é muito desafiador. Primeiro que você está longe da sua família, tá longe das coisas que acontecem no dia a dia, porque a sua dedicação e o seu pensamento, todo dia, é o treinamento. Porque a gente sabe que o esporte é alta performance. Então, você tem que estar bem, tanto fisicamente, tanto ali tecnicamente, mentalmente. E aí, muitas pessoas perguntam, como que você faz? É muito difícil.
não é uma coisa fácil, porque assim, todo dia é um desafio novo. É a cobrança do técnico, é um dia que eu não acordei bem, é um dia que, sei lá, briguei com meu esposo, briguei com meu namorado. Tem muitas pessoas que têm o filho tá doente. E aí você precisa abrir mão de tudo isso para você ainda estar dentro de quadro e executar o seu melhor. Porque quem está te vendo de fora, ninguém sabe o que acontece ali dentro. Muitas jogadoras, às vezes, está passando mal, ou está com alguma coisa, mas não. Pelo seu amor ou pela precisão, você está ali dentro fazendo o seu melhor. Então é uma coisa que, é o que eu falei, não é fácil, mas você aprende a lidar com isso no dia a dia. Então é uma coisa que eu falo muito que essa geração nossa ali de 2004, 2008, a gente não tinha trabalho psicológico, que hoje já tem esse suporte para os atletas. Então eu lembro que tinha noite de eu passar assim chorando, que parecia que no outro dia não tinha dia, parecia que ali era o fim. Porque eu sentia saudade da minha mãe, eu sentia saudade do meu pai. O técnico cobrava demais, porque o papel dele ele é extrair o nosso máximo, o nosso 100%. E às vezes eu queria matar ele, falava, não é possível, eu não preciso estar aqui, eu não quero estar aqui, mas não. Como eu tenho um objetivo e eu tinha um foco, então eu pensava, independente do que vai acontecer aqui, eu só estou conseguindo ver a luz lá na frente. Então esse é o objetivo e esse foco. E eu acho que é o que acontece na nossa vida, que independente do que, perdemos o jogo, foi difícil, a gente nunca pode desistir. É aquela coisa, você chora um dia, no outro dia você já tem que estar com um pensamento positivo, levantar com a cabeça melhor, porque aquele foco, aquele seu objetivo, você ainda precisa manter ativo o tempo inteiro para você realmente chegar lá na frente. Surreal. E quem foram as suas heroínas, quem foram os seus heróis durante esse processo? Em quem você se inspirou para se tornar a jogadora que você é? Olha, eu não vou citar nenhum atleta nem nada. Eu vou citar realmente a minha mãe e meu pai. Porque o meu pai, ele foi motorista de ônibus, 38 anos. E eu sempre vi a luta do meu pai ali dentro de casa para dar tudo do bom e do melhor pra gente. E a minha mãe ficou junto comigo e com o meu irmão, porque não tinha condições de pagar alguém para estar junto com a gente. E eu vi ela ali o tempo inteiro, que ela era a base e o apoio do meu pai. Então, hoje ela conta algumas coisas pra gente que na época a gente nem tinha noção, a gente nem sentia isso. Então, às vezes ela falava, nossa filha, às vezes, como seu pai trabalhava de ônibus, ele parava assim nas paradas e ele pegava aquela carne e levava pra gente. E minha mãe fazia aquilo da melhor forma possível e a gente nem sentia, nem via aquilo. Então eu lembro que na época, sei lá, bicicleta, patins, a gente tinha. Só que era um mês meu pai comprava sei lá, passávamos 2, 3 meses, comprava do outro e assim ia administrando. E pra gente, a gente estava super feliz, a gente estava super alegre. Então eu acho que quem for e ainda são as minhas inspirações é o meu pai e minha mãe, por ver a luta deles no dia a dia para colocar a gente onde a gente está hoje. Gente, será que eu vou ter que chorar agora? Porque eu vou te falar, assim, eu tô me segurando, mas eu acho que não vai rolar. Ô, Bru, socorro. Tem lenço. Só quando a Carla se recupera, aproveitar, dizer que esse podcast tem um patrocínio da Monte Investimentos. Você está pensando em diversificar sua carteira com segurança? A Monte é a maior especialista em estratégias através de cartas de crédito em consórcio imobiliário para você utilizar isso como ferramenta de alavancagem. Você tem duas grandes opções. Primeiro, você lucrar com a venda da cota após a contemplação. A Monte vai fazer uma gestão estratégica. Quando você é contemplado, você pode vender essa carta, realiza o lucro, não paga mais parcela. É uma maneira de você acelerar a multiplicação do seu capital sem se expor a risco. Ou você pode utilizar a estratégia de Robert Kiyosaki, consultor de bilionários americano, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, do fluxo de caixa positivo. Ou seja, você compra o imóvel com a carta de crédito, você não precisa descapitalizar. Esse imóvel vai te gerar um aluguel. Com o valor dos aluguéis, você paga o valor das parcelas mensais. É uma maneira de você acelerar a sua construção de patrimônio. Quando você terminar de pagar essas parcelas, você vai ter um imóvel valorizado, te gerando renda passiva vitalícia, ao qual você descapitalizou só até o momento da contemplação. Então, chama um pessoal da Monteio, diz que eu vi no Receita de Sucesso Podcast. Você vai ter acesso a uma consultoria gratuita e personalizada. Aproveitar e pedir para indicar esse episódio também para pelo menos 5 amigos. Se você está gostando, está fazendo diferença para você de alguma forma, já compartilha esse conteúdo, que com certeza ao compartilhar conteúdo você está compartilhando riqueza, porque a melhor forma da gente compartilhar riqueza é compartilhando conhecimento. Vamos lá, agora vamos explorar algumas coisas aqui bem interessantes, né? Então, eu fiz tem tantas perguntas aqui, estou com medo de não dar tempo de fazer não vai dar tempo, é fato que não vai dar tempo, tem que marcar o 2, o 3, mas vamos tirar aqui
algumas que são bem interessantes. Como que era a rotina de treinamento durante os preparativos para as Olimpíadas? Normalmente a gente passa um período no clube, porque sempre tem um campeonato antes, né, de você estar na seleção, mas a rotina não muda muito. Independente de onde a gente esteja agora, sempre você vai treinar pela manhã, onde você faz a parte física e faz a parte mais tática, assim, né, com algumas meninas, algum estudo de algum jogo, algum outro atleta importante. Aí a gente volta para descansar um pouco, depois à tarde a gente volta para o coletivo. Então, nossa vida de domingo a domingo mantém essa rotina. Caramba. Imagina você jovem, assim, enquanto tá todo mundo, né, numa rotina normal de estudar, ir pra festa, beber, comer brigadeiro, assistindo um filme, você lá com a alimentação regradinha, treinando de dia e de noite, de domingo a domingo, pra realmente conseguir chegar no objetivo. Eu fico pensando, Fabi, você enquanto líder, olhando para essas pessoas que às vezes no menor sinal ali de problema já desiste, já dá aquela titubeada. E assim, da maneira como você cresceu, da maneira como você se desenvolveu para ter o resultado que você tem hoje, quando você olha para isso, qual que é o teu sentimento? O que que você diz para essas pessoas que de repente não tem tanta resiliência, né, que vocês tiveram, né? Que você teve. Sim. Eu tenho um ponto de vista sobre isso, assim, e eu vou falar por mim. Aquilo ali era a oportunidade da minha vida. É o que eu falei para vocês aqui no início. É a oportunidade de mudar a minha vida, mudar a vida da minha mãe, do meu pai e do meu irmão. Eu não tinha para onde correr. Ou eu fazia dar certo, eu fazia dar certo. Até porque eu não queria que fosse uma decepção para os meus pais. Uhum. Porque, imagina, eu vendo meu pai chegando em casa, eu lembro que eu chorava, porque meu pai, ele trabalhava dia sim, dia não, dia sim, dia não. E às vezes caía Natal, às vezes caía final de ano, virada de ano, às vezes caía no meu aniversário, às vezes dia dos pais, e meu pai não estava em casa. Uhum. Então aquilo ali eu chorava, falava assim, não, eu quero meu pai, eu quero meu pai. E aí a partir do momento que eu tenho uma oportunidade ali na minha mão, que é só eu agarrar e abraçar, eu perco essa oportunidade. E aí eu começo a relembrar as coisas que o meu pai passava. Eu não queria ser uma decepção pro meu pai. Eu falava assim, não, meu pai tá lá, batendo volante o dia inteiro, e aí eu não vou agarrar aquilo ali da forma como realmente eu deveria agarrar. Então, eu acho que nessa necessidade de não ter para onde correr, para onde fugir, eu acho que é ali que você encontra essa garra, essa resiliência de realmente fazer dar certo. Porque eu acho que na vida todos nós temos esse desafio. Vai aparecer não toda hora. Só que é a forma que eu falei. É a forma que você olha para aquilo. É a forma que você vai saber administrar. Porque nem tudo está no nosso controle. Mas o que está na minha mão, no meu controle, eu vou tentar fazer o melhor. Ótimo. Existe algum conselho específico de treinamento mental que você recebeu que fez grande diferença na sua carreira? Sei lá, de repente, alguma técnica, algo que você realmente, algum líder seu te ensinou? Porque a gente sabe que a mentalidade, né, a parte mental é a mais importante. Não só para um atleta, mas também quem está no mundo dos negócios, que é uma montanha-russa de altos e baixos. Tem algo que você consiga compartilhar nesse sentido? Olha, eu acho que para mim o mais importante é a concentração, o foco e o objetivo. Eu tenho mania de desenhar no caderno não só o que eu estou vivendo agora, é aonde eu quero chegar. Então, daqui a 10 anos, onde a Fabi quer estar? Então, quando eu comecei, eu tinha aquela minha fotinha, eu desenho mesmo a minha fotinha da onde eu estava, e daqui a 10 anos é onde eu gostaria de estar, que eu gostaria muito de ser bicampeã olímpica e ser reconhecida como a melhor central do mundo. Então, eu tinha aquilo na minha cabeça. Então, todo dia eu olhava, eu meditava, eu usava palavras positivas para que realmente eu conseguisse chegar lá na frente. Então, um momento, sei lá, que eu estava triste, que eu falava, ai, não quero. Várias vezes eu falei, gente, eu vou abandonar, isso aqui não é para mim. Eu não quero passar por isso. Só que eu olhava aquilo ali e falava assim, não, eu quero chegar lá. E eu não vou desistir, eu vou fazer de tudo nesse processo para eu poder chegar lá. Então, eu uso muito isso até hoje. Eu sempre colo lá minha fotinha e falo, não, eu quero chegar lá. O que eu preciso para não ser igual a todo mundo? O que eu preciso fazer para ser o diferencial? Então, eu
faço um projeto, um caminho para poder chegar lá. Incrível. Essa vai de encontro com a história do preço e do prêmio, né? Que perdedores focam no preço que tem que pagar. Os vencedores focam no prêmio que ele vai ter por alcançar esse objetivo. Então, quando o seu prêmio ele é maior do que o preço, aí você acaba pagando o preço. Agora, quando você vê o preço maior do que o prêmio que você vai ter, então você acaba se desanimando. E é exatamente o que você trouxe, né? Como a sua recompensa era muito alta, o preço se tornou pequeno, por mais que fosse muito difícil, mas ele não se comparava à recompensa que você teria se você seguisse em frente. É que eu falo, hoje a gente vê muito pelos jovens de hoje em dia, né? Eles querem muito chegar lá. Só que eles não criam uma base aqui para poder chegar lá da melhor forma. Porque eu falo, gente, as oportunidades, elas vão aparecer. Só que quando ela aparecer, você precisa estar preparado da melhor forma. E muitas pessoas convencem, eu sou boa no que eu faço, mas você não se prepara. Então, por exemplo, o vôlei. Eu queria sim ser a melhor central do mundo, eu não queria ser mais uma. Então, o que eu preciso fazer para ser a melhor central do mundo? Eu preciso treinar mais, eu preciso cuidar da minha alimentação, eu preciso descansar. Então, eu vou abrir mão de algumas coisas, vou pagar o preço, entre aspas, falando, mas eu vou chegar lá onde eu quero. E lá, sim, eu vou conseguir colher os frutos de tudo que eu plantei aqui atrás. Caramba, incrível, incrível. Ô, Fabi, eu sei que você sempre teve esse desejo de ser mãe. E como foi pra você, assim, falar, eu fiz isso a vida inteira, né? Assim, a mulher, ela tem uma... Não adianta falar que a gente é a mesma coisa que um homem, que não é, totalmente diferente. Então, assim, como foi pra você esse momento da sua maternidade, quando você, né, decidiu ser mãe, se desligar de tudo aquilo que você vinha fazendo desde a sua infância? Como que foi esse processo e como foi voltar para isso depois também? Como que você lidou com toda a situação? Eu sempre tive o sonho de ser mãe. Uhum. Então, antes de ser atleta, a gente sempre brinca, né? Eu sou um ser humano. Então, eu sempre tive isso no meu coração. Eu quero ser mãe, eu quero ter esse desejo de ser mãe. Só que você ser mãe atleta no nosso país é muito difícil, é muito complicado. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça e me preparei da melhor forma para quando eu colocasse na minha cabeça, eu quero ser mãe, eu vou poder ser mãe sem contar, sei lá, com um clube, com ajuda, alguma coisa assim. Uhum. Porque, infelizmente, a gente não tem esse suporte aqui. Então, eu vim me preparando, né, nesse processo todo para ser mãe. Então, assim, quando realmente essa ficha caiu, e você como mulher, você sabe, quando vem na cabeça, eu quero ser mãe, não tem quem te tira da cabeça que é aquele momento e você vai ser mãe. Uhum. Então, graças a Deus, eu fiquei super feliz, muito tranquila. Eu consegui realmente viver a minha gestação toda, realmente aquele processo. Porque a gente tem essa vida corrida e a gente sabe que às vezes pode acontecer. Talvez eu planejei isso, mas no meio do caminho, sei lá, engravidei, poderia acontecer. E a gente sabe que é difícil você lidar com isso, lidar com esse processo. Então, graças a Deus, eu consegui, sim, aproveitar a minha gestação, aproveitar o meu parto, curtir o meu filho, e agora ainda consigo curtir com ele tá junto comigo. Então, assim, foi um momento único, espetacular, que eu já tô quase planejando um outro. E eu tô muito feliz. Incrível. E como foi esse retorno agora com ele? Olha, vamos falar da gravidez. Voltar às quadras, eu voltei, o Asaf estava mais ou menos com 3, 4 meses. Eu estava indo para a final paulista. Caramba! Jogando aqui em Osasco. Foi meio loucura, porque realmente foi muito rápido. Eu, como central, precisa pular, precisa deslocar, então foi bem desafiador, assim. Meu corpo, eu me senti péssima. Péssima. Eu falava, meu Deus, fisicamente tudo lento, devagar. Só que aquele processo ali, para mim, foi bom. Acho que tanto de confiança e de saber do que eu sou capaz, né? Então, acho que isso aí para mim foi bom. E o legal é que meu filho estava do meu lado. Então, eu olhava para ele e tinha forças para estar ali realmente me dedicando. Então, eu falo que pro corpo foi horrível, assim, que eu acho que eu voltei um pouco acelerada, um pouco demais. Mas aí depois, graças a Deus, ele passou um ano e meio, eu falei, opa, agora eu sou a Fabiana atleta de novo. Então eu tô gostando, tô nesse desafio ainda, que eu ainda tô jogando, daqui a pouco eu tô indo pra uma liga americana, e tô me sentindo bem. Eu falo que dá um gás pra gente, acho que dá aquela renovada, então eu tô super feliz. Que incrível. Bom demais. Agora, vamos entrar num tema que muito me interessa, né? Além de todos esses temas que estão maravilhosos, que é falar sobre liderança. Só que antes da gente falar sobre liderança, e a Fabi é um exemplo disso, porque ela foi capitã, ela teve que liderar um time de alta performance, ela
foi liderada por alguém. Ou seja, antes de você liderar, você também foi liderada por alguém. Você teve um mentor. E nada mais, nada menos que 6 anos ela esteve sob a liderança de Bernardinho. Como o que você aprendeu com o Bernardinho? Porque tem uma linha muito tênue entre o líder. O líder tem que ser bonzinho. Se ele não for bonzinho, ele vai ser um chefe ou ele é um líder? O que é um chefe? O que é um líder? Deve ser bonzinho? Não deve ser bonzinho? Na sua perspectiva, que viveu 6 anos ali sobre a liderança do Bernardinho, o que você mais aprendeu com ele e que você levou esses ensinamentos adiante depois? Olha, eu falo que eu sou muito abençoada porque eu peguei o Bernardo na fase que eu mais precisava, que foi ali 17 anos até os 24. Então eu falo que eu vim de uma geração que eu sou privilegiada, porque eu peguei tanto o Bernardo, tanto o Zé Roberto na seleção. E ali com o Bernardo, eu aprendi muito essa parte de liderança, porque eu sempre fui uma pessoa reservada. Eu sempre fui uma pessoa mais tímida. E o Bernardo lá falou, você vai ser capitão do meu time. Eu pensei, eu capitão do time? Meu Deus, eu sou assim, na minha, como que eu vou, né, liderar e tudo mais? Ele falou assim, não, eu vou te ajudar, você tem o perfil para você ser uma líder e para você ser uma capitã. E naquela época, na minha cabeça, eu sempre tive muito respeito com meu pai. Eu sempre tive respeito com a minha mãe. Então, sim, senhor, sim, senhora, como que pode fazer e tal. Então, às vezes, algumas coisas que eu tinha que argumentar com o técnico, com o Bernardo, eu ficava assim, meu Deus, mas eu tenho que respeitar, não posso falar e tal. E aí, isso foi uma coisa que ele foi me ensinando. E ali, como liderança, eu entendi que muitas pessoas falam, né, para você respeitar, você tem que ter o medo, você tem que ter o receio. E ele não. Ele era uma pessoa que é não tenho o que falar, super líder. E a partir do momento que ele te cobra, que ele te suga, que ele quer o seu 100%, ele tá ali por trás como um pai, te abraçando, te protegendo, te mostrando qual é o melhor caminho. E sempre que você é capaz. Então eu sempre brinco, né? Qualquer pessoa que o Bernardo pega para brincar, ele vai virar atleta. Ó, pra treinar. Ele vai virar atleta. De qualquer jeito, aquela pessoa vai jogar. Porque ele sabe te extrair o seu máximo. Ele sabe o tempo inteiro te mostrar, você é capaz, você vai chegar, você consegue. Então eu acho que isso torna ele diferencial de todo mundo, de todos os técnicos. E o Zé Roberto, por mais que ele tenha aquele jeito dele um pouco mais agressivo, também é da mesma forma, do mesmo caminho. Ele te cobra e ele sempre fala, a partir do momento que eu não pegar no seu pé, porque eu vejo que você já está no seu limite, não tem de onde eu tirar. Mas se eu tô ali junto com você, te cobrando, te exigindo, é porque realmente você pode dar mais. Então é um grande ensinamento, ainda mais com 17 anos, 18, sei lá, eu tô com uma dor de cabeça, já vira desculpa. Ai, eu já acordei com uma dor de cabeça, não vou treinar. E aí ele fala, não, a vida não é assim. Se você tem objetivo, se você tem o foco, essas coisas aí são bem pequenas de aonde você quer chegar. Maravilha. Você que foi capitão, então, da seleção brasileira. Qual, na sua visão, são os principais elementos para uma equipe ser bem sucedida? Olha, primeiro todo mundo tem que estar certo do que quer para a vida. Eu acho que todo mundo tem que estar no mesmo foco e no mesmo objetivo. A gente sempre fala, se tiver uma peça que não esteja almejando, sei lá, ser bicampeão olímpico ou conquistar uma medalha de ouro, vai atrapalhar. Primeiro que é um trabalho em grupo. Então acho que todo mundo tem que ter esse objetivo, tem que ter o foco e acreditar. Acreditar nos seus companheiros, acreditar no que todo mundo é capaz e respeitar. Porque a gente sabe que todas as peças são importantes, que a gente precisa de todo mundo. A gente precisa do técnico, precisa da levantadora, precisa da central, precisa da líbero. Então a gente precisa de todo mundo. Assim, a gente fala que é um verdadeiro grupo. Então todo o diferencial de seleção brasileira, e eu falo até hoje, a gente sempre ganhou, a gente sempre esteve no pódio, porque o nosso diferencial é o grupo. A gente nunca teve uma peça que vai destacar, que vai fazer 30 pontos por jogo. Quando você olha ali, vai ver que estatisticamente todo mundo saiu com os mesmos pontos. Vai ter uma que vai destacar em algum momento, mas não que ela vai ser estrela. Então, acho que para uma seleção brasileira, eu acho que para todo mundo, se você confia em quem está do seu lado, se você tem um objetivo claro, não tem nada que vai atrapalhar o seu foco, não tem nada que vai te tirar daquele caminho de realmente onde você quer chegar. Incrível. E como que você lidava com a pressão de ser líder e ter que entregar uma alta performance individual ao mesmo tempo? Isso é uma boa pergunta. Porque
É o que eu falei. Não é um processo fácil, porque você auto se cobra. Você sempre está se cobrando ali no seu máximo e ainda você precisa assimilar e aceitar a cobrança que vem de fora. E do seu técnico. Então, é uma cobrança geral. E da sua família. Que, querendo ou não, espera, sim, sua boa performance, espera, sim, uma boa imagem sua. Então, é uma coisa que você vai lidando, aprendendo ali no dia a dia. Como eu posso explicar? A administrar. Porque quando você é capitã, a primeira coisa que vem na sua cabeça, se você mostra que você tá mal, já quebra tudo, quebra todas as meninas. Porque, se a Fabi tá agindo assim, se a Fabi tá fazendo isso, ou se ela tá mal, se ela tá triste, tá bom. E a gente sabe que a gente carrega ali uma grande responsabilidade, que é o exemplo. E o exemplo, às vezes, não é só o falar, é o agir. É como que você vai estar se comportando. Então, não tem como. Infelizmente, é aquela coisa que a gente sempre fala. Você paga um preço. Não tem jeito. Porque, às vezes, você cria uma casca e você tá ali, tem que estar forte, tem que estar dura, tem que mostrar isso, tem que ser exemplo. Só que chega uma hora, nós somos seres humanos. A gente desaba. Então, vai ter momentos que você fala, meu Deus, estou no meu limite máximo. Então, é uma coisa que é o dia a dia mesmo, que você vai sabendo lidar, conversar, procurando uma terapia, procurando alguma coisa para realmente sair da melhor forma. Estar no seu melhor, né? Exatamente. E que conselho você daria para as pessoas, atletas, né? Jovens atletas, pessoas que querem trilhar o mesmo caminho que o seu, e às vezes pode ser no esporte, né? Tá falando de trilhar um caminho de sucesso, né? Que ela alcançou aí um nível considerável de sucesso, pode-se dizer. Que conselho que você daria, Fabi, para esses jovens? Olha, hoje o que eu falo, e eu não canso de falar isso, eu acho que os jovens hoje, eles precisam ter certeza do que eles querem. E entender que o não, ele vai aparecer. E que mesmo assim não pode tirar você da onde você quer chegar, do processo aonde você quer chegar na sua vida. Então, não desista, continua lutando, continua buscando, porque eu sempre falo, as oportunidades, elas vão aparecer. E você precisa estar preparado da melhor forma para na hora que aquela oportunidade aparecer. Porque ela aparece para todo mundo. Só que você tem que estar preparado. Então, não deixe de ler, não deixe de estudar, não deixe de ter uma base familiar. Se você conseguir estar ali perto dos seus familiares, dos seus bons amigos. Mas é o que eu sempre falo. Você precisa ter um objetivo e um foco claro na sua mente. Do que você quer para a sua vida. O que você quer ser. Quem é você? Porque, para mim, já é um meio caminho andado da onde você quer chegar. Legal demais. Qual para você são os principais pilares da liderança? Se você pudesse, né, trazer ali em pilares. Esse eu considero são os pilares principais para quem quer ter um time vencedor. Quais são os pilares da liderança que a Fabi acredita que todo líder deveria seguir para ter sucesso com o seu e construir um grande time? Olha, eu acho que em primeiro lugar, para mim, eu acho que é o exemplo. Boa. Acho que o exemplo, para mim, é em primeiro lugar. Eu acho que é o entendimento, a dedicação e o amor. Acho que se você tiver amor, aonde você estiver, o que você estiver fazendo, é o que eu sempre falo, não tem como dar errado. Mas eu acho que o exemplo de quem tiver, ou seja, como uma capitã, ou seja, um dono de empresa, o que for. Acho que o exemplo, para mim, é em primeiro lugar. Caramba, legal. E aí a gente sabe que isso, de fato, é o que credencia o líder, né? Aquela história de faço o que digo, mas não faço o que eu faço, ela não funciona. Tem que ser o exemplo em todas as áreas. Tem que ser o exemplo, com certeza. Maravilhoso, maravilha. E olhando para toda a sua carreira hoje, Fabi, tem algo que você faria de diferente? Quando você olha para trás, vê toda a sua carreira, tem algo que você teria feito diferente? Olha, sinceramente, eu não faria diferente. Não. Talvez eu mudaria algumas coisas do processo. Uhum. Talvez hoje, se eu tivesse uma psicóloga ou um terapeuta, talvez eu não teria sofrido algumas coisas que hoje eu olho e falo, meu Deus, por que eu estava sofrendo por isso? Mas aquela ali era a minha fragilidade naquele momento. Mas talvez se eu tivesse um terapeuta, com certeza eu teria passado pelo caminho de uma forma diferente. Mas não mudaria nenhum processo. Eu acho que realmente algumas coisas de abrir mão, como você falou, da família, do amigo,
festa de 15 anos, nem sei o que é isso. Muitas coisas que hoje eu falo, meu esposo brinca comigo. Nossa, mas tem coisa que não dá pra voltar atrás. Eu falei, vida, mas eu não vivi, tô vivendo agora, então, me desculpa. Eu lutei a minha vida inteira pra chegar nesse momento, então me respeita. É sobre isso. Então é isso mesmo, não mudaria nada. Acho que só essa parte do psicólogo, da terapia, que se eu pudesse ter acrescentado na minha vida antes, com certeza hoje, talvez eu aguentaria o vôlei mais um pouco. Qual foi o momento mais difícil pra você, enquanto atleta? Sair de casa. Sair de casa. Sair de casa e estar longe dos meus pais. Porque a gente era muito grudados. Eu, minha mãe, meu pai, meu irmão, nós somos ainda, né? Uhum. Mas aquela época eu era muito nova e tudo aconteceu tudo muito rápido. Eu não sabia, não entendia. De repente, uma moleca que brincava na rua, corria descalço, puta, eu já tinha uma grande responsabilidade. Do nada, de um dia pro outro. Então, esse processo aí pra mim foi mais difícil. Quais são os pilares da alta performance? Da alta performance, vamos dizer que você precisa se cuidar bem. Acho que você ter um acompanhamento por trás e você ter esse suporte, para mim, é o que vale para alta performance. Tanto que você vê muito bem o Cristiano Ronaldo. Por que ele joga até hoje? Óbvio, tem a sua história, tem a sua experiência, mas ele se cuida. Então, tem coisas que ele não abre mão porque ele sabe que onde ele quer estar e onde ele quer manter, ele precisa realmente abrir mão de algumas coisas. Então, eu vou me cuidar. Eu vou ter ali um bom nutricionista, um bom fisioterapeuta, um bom médico ali por trás, um bom preparo físico, para realmente fazer a diferença. Não tem jeito. E é o que eu sempre vou repetir. Iguais, um monte de gente tem aí, para tudo que é lugar. Agora, o difícil mesmo é você achar quem faça o diferencial, quem se destaca no meio de um monte de pessoas. Caramba, que legal. Quero fazer algumas perguntas rápidas para ela. Antes, deixa eu te perguntar. O que você acha que você acredita dentro do mundo dos esportes? Quem chega lá e quem não chega lá? Estamos falando de você trilhou um caminho de sucesso, chegou até a seleção. Quais são os principais padrões que você observa das pessoas que chegam, das pessoas que não chegam? Porque a maioria não chega. E você tem uma minoria que chega. E eu entendo que não é sorte. Então, existem padrões. Se não é sorte, existem padrões. Quais são os padrões dos que chegam para os que não chegam? Para mim é a persistência. Para mim é a persistência, não tem jeito. Porque você vê muitos atletas que às vezes não têm talento, mas aquele atleta acredita tanto, ele treina tanto, que ele chega. Porque tem muita gente que consegue chegar, o difícil é se manter. Entendeu? Então, tem muita gente que quer chegar fácil. E tem muita gente que não tem o dom, desculpa, não tem como chegar. Não, mas eu vou chegar de qualquer jeito, eu vou fazer, eu vou estudar, eu vou correr atrás, eu vou chegar. E a pessoa chega. Então, acho que pra mim, essa é a palavra, é a persistência. Caramba. Incrível. Qual é o principal pilar da liderança que você trabalha com o seu filho? O exemplo. É isso aí. Dedicação, o amor e o amor. E o amor. Perfeito. É o exemplo. Perfeito. Umas perguntas rápidas? Bora. Um momento inesquecível nas Olimpíadas. A nossa primeira medalha olímpica 2008. Um jogo que você gostaria de reviver. O jogo que eu gostaria de reviver é o primeiro jogo que eu entrei em quadra, quando eu jogava no Minas Tênis, que foi a minha primeira oportunidade de realmente tá jogando pelo adulto profissionalmente. Caramba. Um lema ou mantra que você segue na vida. Tenha fé. Um hobby ou atividade que você ama fazer fora das quadras. Brincar com meu filho e estar com a minha família. Que legal. Então, tem uns valores muito parecidos com o nosso, né? Família, amor. Sou muito. Cara, que legal, que legal. Fabi, algum livro que você gostaria de recomendar? Alguma série? Algum filme? Deixa eu pensar um que veio na minha mente aqui agora. Eu gosto muito dos livros do Bernardo, porque eles são pequenos e são diretos. Realmente, tem ali que é o Suor em Ouro, que realmente mostra ali qual o processo, o que você tem que fazer para você chegar lá.
Então eu gosto muito desse livro, então acho que eu deixo essa indicação aqui. Ah, legal. E onde o pessoal pode te achar para conhecer um pouco mais, né, sobre a Fabi? Olha, eu tô em todas as redes sociais. Eu uso mais o meu Instagram, o meu Twitter, e todos são @FabiClaudino. Então ali você consegue acompanhar um pouquinho da minha história, o meu dia a dia, principalmente com o meu esposo e o meu pequeno Azaf. Legal demais. Vamos fazer aquela pergunta de fechamento do podcast? Bora. Imagina que hoje a Fabi vai sair daqui, vai dormir, vai perder todo o seu network, sua rede de relacionamento, vai perder todo o seu dinheiro e vai perder todo o conhecimento que você tem hoje. Mas você tem a oportunidade de deixar nesse podcast uma receita de sucesso da Fabi Claudino para te aproximar muito perto de onde você chegou hoje. Então a única coisa que você teria é, você pode ouvir quantas vezes você mesmo dizendo para você o que fazer para te aproximar de onde você está hoje. O que você deixaria para você de receita de sucesso? Eu deixaria... Filha, não tema nada. Vá, lute, que você vai chegar lá. Você vai ser o diferencial no meio de todo mundo. Caramba, Sensacional, legal. Fabi. Sensacional. Agradecer Foi muito demais pela sua participação. Cara, foi incrível. Eu adoro entrevistar atletas, né? A gente teve poucos que passaram por aqui, agora a gente vai ter mais. E é impressionante, né? Como tem uma correlação muito parecida entre o mundo dos esportes e o mundo dos negócios. E foi uma mentoria incrível, viu? Eu adorei, né? A gente degustou desse sabor com o Gustavo Borges, né? Que é ali da natação, também um atleta aí que deixou sua história. No Brasil tivemos o René Simões também, que foi uma aula sobre liderança. Tivemos aí a Fabi contando um pouco sobre a tua trajetória. A gente explanou um pouquinho sobre tudo, tantas coisas que a gente queria saber dela. Mas ela vai ser convidada novamente, porque ela está estruturando agora, né, em breve, tenho certeza que ela vai ganhar os palcos para falar sobre liderança, um tema que é extremamente importante para nós que somos empresários ter acesso. E aí eu quero convidá-la novamente para a gente lançar, depois que ela lançar, né, essa jornada, se for se ela achar também por bem que seguir essa carreira, né, essa nova jornada, né, que a gente estava conversando aqui, ela falou que falar sobre isso, levar esse conhecimento também seria algo que ela vê muito próximo da carreira dela. E aí vai ser um prazer a gente explorar esse tema aqui no podcast, porque para mim foi incrível. Queria te agradecer de verdade pela participação. Eu que fico feliz. E ela já ela falou que ela Simpatia. já conhece Maringá. Já jogou muitas vezes em Maringá. Muitas vezes em Maringá. Verdade. Fica o convite, então, para voltar para Maringá e dar essa palestra, né, pro E logo nosso a gente time, leva pro né? nosso time. Lá na nossa casa, a gente tem um auditório para isso. Vamos que estudar. legal. Fica o convite. Se aceitar, a gente já aceitei. providencia. Aí, Então, tá pronto. aceito. Já vamos montar. Providenciaremos tudo para essa Fechou. palestra acontecer lá. Vai ser um prazer. Fico feliz, gente. Realmente eu fico muito feliz mesmo. Eu tenho que agradecer a vocês por estar aqui, por dividir um pouco da minha vida. Essa sou eu, sou a Fabiana. Essa é a minha vida. Bem simples e sincera. Então eu tenho que agradecer muito a vocês. E nós temos que Obrigada agradecer, demais. né? Eu me sinto no dever de, como brasileiro, te agradecer pelos feitos que você fez pela nossa nação, bicampeã olímpica, trazer alegria, né, para esse povo, que às vezes é muito judiado, né? A gente tem tantos desafios aí no nosso país. E pessoas como você nos dá essas pequenas alegrias, né? Pequenas não. Grandes, né? Aham. Grandes. Poucas vezes que a gente tem grandes realizações, É verdade. mas quando tem é muita alegria. Então, parabéns também pelos seus, como diz o americano, parabéns pelos seus serviços, né? À nossa nação. Obrigada. Eu que agradeço. Valeu, Fabi. Gente, Muito então obrigada. nos vemos no próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.